Dr. Flávio Pansieri, advogado sócio da Pansieri Campos e Advogados, conselheiro federal da OAB, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, mestre pela USP, doutor pela UFSC, pós-doutor pela USP Harvard Law School, vice-presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB e autor de obras como Eficácia e Vinculação dos Direitos Sociais, editora Saraiva, e Liberdade do Pensamento Ocidental, editora Fórum. Dr. Flávio, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco, e o tema que será proferido pelo Dr. Flávio será a liberdade no estado de ideias totalitárias e os impactos nas relações de trabalho. Senhoras e senhores, um bom dia. Eu inicio a minha fala agradecendo a gentileza do convite proferido pelo professor Rodrigo Goulart, professor Vilatore, o advogado e amigo Dr. Sérgio Rocha Pombo, mas inicio minha fala registrando aqui a minha maior alegria de falar nesta bancada, que conheço há mais de 23 anos, quando aqui é a primeira vez usei da palavra como acadêmico ainda e representante estudantil nessa instituição, para falar de um grande amigo a quem efetivamente devo todas as homenagens. Homenagens pela figura humana, pelo grande profissional, pelo presidente de valor inestimável que a Ordem dos Advogados já teve, por um grande pai de família que olha a todos com os olhos do bem. É assim que eu defino sempre às costas dele, o meu amigo José Lúcio Glombe. O Glombe é aquele que olha as pessoas sempre com os olhos do bem. Ele jamais consegue olhar alguém se não percebendo aquilo que ele tem de melhor e acreditando naquilo que ele tem de melhor. O Glombe, como presidente da Ordem, foi capaz de encontrar em cada um daqueles que participavam do nosso grupo as suas melhores características. E tenho a dizer aos senhores que ele, a cada dia, mesmo sem dizer nada, nos ensinava com os gestos de silêncio e de enfrentamento. O Glombe foi uma verdadeira muralha na OAB. Uma muralha para parar o mal, uma muralha para parar a corrupção, uma muralha para parar aqueles que não tinham interesses relacionados à advocacia e as instituições republicanas. Eu, de alguma forma, preciso me encaminhar nesta homenagem para iniciar a minha fala, mas, Glombe, cada dia que me lembro de sua gestão, me lembro sempre do nosso Sidônio Muralha. Parar não paro, esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, paga o preço. Este é o símbolo de sua existência, esse é o símbolo de sua vida. Com isso, ele faça a sua homenagem, meu amigo, dizendo que é um prazer caminhar ao seu lado e estar aqui hoje em um congresso em sua homenagem, pela sua história e pelo seu legado à advocacia paranaense e ao direito do trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Bem, na minha posição de constitucionalista, não é tão simples assim tratar e falar em um congresso de direito do trabalho. E isso tem virado rotina. Na sexta-feira, eu fui convidado pela Matra para tratar do tema no congresso deles para os magistrados, e o doutor Rodrigo me propôs um desafio. Inicialmente, eu trataria da reforma trabalhista, porque tive a oportunidade, sobre a bênção aí do nosso presidente Glombe, de ser um dos relatores no Conselho Federal da reforma trabalhista, mas, em seguida, o Rodrigo me propôs tratar de um tema que tem me tomado muito tempo nos últimos 15 anos, que é a liberdade e um estado de ideias totalitárias e os reflexos disso nas relações de trabalho e emprego. Quando nós tratamos do tema liberdade, e eu farei uma construção rápida dentro do tempo que me cabe,
em 3 apontamentos distintos. Primeiro, a construção da ideia de liberdade, aonde estamos, o que significa ser livre no contexto atual, o que significa ser livre num contexto constitucional que determina o sentido das relações de trabalho e emprego e impacto diretamente nesse debate final sobre se as relações de trabalho e emprego são ou não os contratos civis e devem ou não assim ser vistos, como apresentado pela nova reforma trabalhista, ou se, como construído nas últimas décadas pela jurisprudência, como um contrato especial, diferenciado, na tutela do trabalhador. Em seguida, uma contextualização sobre esse sentido de ideia de uma intolerância ideológica que afronta a todos indistintamente e que levou, no momento oportuno, à edição de uma reforma que reconstrói o direito de trabalho em uma série de aspectos. E, por fim, aquilo que me parece mais relevante para hoje, que é discutirmos a ideia da proibição de retrocesso social e quais seriam os impactos disso e qual a leitura que faço, porque venho aqui para dar certamente a minha posição sobre isso, a leitura que faço dos atos seguintes do Supremo Tribunal Federal quanto à reforma trabalhista. Então, assim caminharemos nesses 3 temas dentro do tempo que me cabe. Quando nós falamos sobre liberdade, não é possível falar de liberdade senão a partir de um contexto determinado. Trato da liberdade no pensamento ocidental, da nossa liberdade, do sentido de liberdade que nós construímos para nós e para o nosso convívio. Quando falo de liberdade, a liberdade teve várias nuances que interferem na sua compreensão hoje. Primeiro, a liberdade ainda compreendida como uma ideia de formação do indivíduo para que ele fosse capaz de determinar o sentido da sua própria existência e fazer suas escolhas, numa perspectiva de liberdade interior, numa perspectiva de liberdade exterior, a sua participação no espaço público. Infelizmente, vivíamos num estado também de intolerância há mais de 2000 anos, e este, por sua vez, que assim pensava, foi condenado à morte tomando veneno. O seu sucessor, por sua vez, abandona a política e tenta construir um Estado onde a liberdade se constrói e a sociedade, o espaço público se constrói a partir de um ideal de melhor qualificação. Uma aristocracia intelectual seria titular da ideia de desenvolvimento do Estado e assumiria os principais postos. Portanto, a liberdade não estava mais na capacidade de cada um de compreender a si mesmo, ou de se relacionar com a sociedade, sim com a sua capacidade intelectual de estar posto no mundo. Portanto, os cargos seriam definidos a partir desta lógica. Ato seguinte, Aristóteles tenta reconstruir esse sentido e diz assim: todo ato livre é aquele ato que age em prol da coletividade e da polis. Hoje, os momentos sobre essa ideia de liberdade, a tentativa de resgate desses conceitos na atualidade são, talvez até mesmo impressionantes ou infantis. Na medida em que tentamos, em algumas hipóteses, imaginar que a deliberação direta por um povo ou por coletivos sem representatividade possam ter alguma conexão com o sentido verdadeiramente de liberdade, salvo a forma de afirmação de guetos. A liberdade política se constrói a partir da representação política e a partir da representação de organismos, sem desmerecer qualquer um desses guetos que se formam para se dizer titulares de vozes que, por sua vez, não representam a coletividade. Há um contrassenso nos espaços que nós queremos criar hoje, afirmando que nós retornaremos à deliberação pública, em praça pública, sobre uma lógica de que isso é mais democrático. Não, isso não é mais democrático. Porque nesse momento que isso acontecia, nem todos eram livres. Só deliberavam em praça pública aqueles que tinham escravos e mulheres para cuidar da casa. O debate era outro. O conceito de liberdade vai se distanciando desse espaço da esfera pública logo em seguida. Quando os estoicos pensam o seguinte: livre é aquele que é capaz de conter as suas próprias paixões. E, portanto, tentam construir, já lembrando um pouco o que Sócrates dizia no primeiro momento da minha fala, quando eles tentam transferir a ideia de liberdade de algo que seria do indivíduo, único e exclusivamente, e o transfere para algo divino, ideal. Então, o ideal do homem perfeito, o ser humano perfeito, seria a autocompreensão de forma plena para um agir de plenitude, de ideal. Este conceito, por sua vez, é que determina o sentido da ideia de liberdade durante toda a Idade Média, quando a fé toma um espaço. Pois, se eu construo algo ideal e divino, era o espaço que tinha para que a fé entrasse para afirmar: livre é aquele que segue os desígnios de Deus. Todos os filósofos da igreja trabalharam essa temática na medida em que todos eram livres.
Mas como Deus era onipresente, onisciente, onipotente, portanto, eu deveria me conformar com o meu destino? Não. Eu deveria escolher entre ser livre e escolher os desígnios de Deus, ou não ser livre e me entregar ao pecado. De alguma forma, este conceito ideal de bem e mal, forjado na Idade Média, de liberdade, nos dá sentido até hoje. E nos dá sentido em todos os temas. Temas, por exemplo, relacionados também às relações de trabalho e emprego, mas às escolhas pessoais. Provavelmente aqui, grande parte dos senhores utilizam substâncias psicotrópicas 1 ou 2 vezes por semana, quiçá alguns mais de 2 ou 3 vezes por semana. Eu e o Glombe já fizemos isso várias vezes juntos. Lícitas, obviamente, Glombe. Sempre as lícitas, Glombe. Substâncias estas, em regra, em garrafas muito bonitas, de vinho. O Glombe diz que ele não. O Glombe, como eu, é um conservador. Eu não disse a parte final. Sempre de substâncias entorpecentes lícitas, como o álcool, Glombe. O esquinho de vez em quando. Eu já não, Glombe, eu tenho ido além. Eu, há alguns anos, já há uns 10 anos, conheci um senhor de 103 anos que bebia gin todos os dias, chamado senhor Wolf Hitt. Um caso clínico da medicina mesmo, da urologia. E, logicamente, seguindo o senhor Wolf, não tomo todos os dias gin, mas frequentemente tomo uma bebida chamada Dry Martini, que é muito bacana tomar Dry Martini. E Dry Martini é uma coisa sensual. Eu utilizo, em regra, na sexta-feira lá em casa, Globo, para tentar seduzir a esposa. Né? Afinal de contas, James Bond toma Dry Martini. É uma coisa elegante, sedutora. Quando não resolve só no gestual, a terceira dose, eu convenço sempre ela e seduzo sempre a esposa na terceira dose de gin. Brincadeiras à parte, se estivéssemos aqui nós, tentando, em um belo restaurante, eu tomando meu Dry Martini, o Glombe tomando o uísque dele, outro tomando seu vinho, e alguém acendesse um cigarro lá na porta, provavelmente olharíamos para aquele sujeito com uma cara de reprovação. Talvez por não entender que o bem, o sentido do bem e do mal, é prévio nas nossas próprias cabeças e se constrói a partir de um sentido de liberdade que não estabelecemos hoje, do certo e do errado. No final das contas, ele, bem como nós todos dentro do bar, tínhamos o mesmo objetivo, que certamente era nos entorpecer. Porque ninguém bebe gin só porque é bonito e porque tem um gosto maravilhoso de 17 ervas. Ele lá fora só usa uma erva só no cigarro dele. Que eu, por sua vez, não me interesso por aquele cigarro. Mas qual a diferença entre eu e ele? Nenhuma. Apenas que nós deliberamos que a minha droga é lícita. Há um problema de saúde pública. A minha droga traz muito mais problemas de saúde pública que a dele. A partir da minha droga, eu já vi muita gente sendo violento, espancando outras pessoas ou se envolvendo em confusões na droga dele. Em regra, o sujeito sequer é capaz de promover uma confusão ou cometer algum ilícito, uma agressão contra outro. Ou seja, e esta minha afirmação é para tentar talvez dar um sentido a este momento que nós estamos vivendo, de que a liberdade, ela tem certamente, a percepção que nós temos dela hoje tem um reflexo entre o sentido de bem e o mal de um conceito de liberdade que não estabelecemos hoje, estabelecemos lá na Idade Média. Só que esse conceito de liberdade vem fluindo. Para nos libertarmos desse momento do teocentrismo, de uma ideia de um Estado absoluto, onde tinha fundamento de validade do Estado, era a própria vontade de Deus na Terra, surge um novo momento, uma nova forma de pensar o mundo. Quem? O liberalismo, que foi fundamental para nos libertarmos do absolutismo. Se alguém um dia lhe chamar de burguês, talvez aqui grande parte sejam advogados dos trabalhadores, mas aqueles que não são, que advogam para a ACP aqui, se sinta feliz ser chamado de burguês. Afinal de contas, foram os burgueses que nos libertaram do absolutismo. Óbvio que eles não estavam preocupados com direitos fundamentais, mas pelo menos eles fizeram algo para nos libertar do cárcere do absolutismo. E, por sua vez, com esta nova sociedade, surge uma nova forma de pensar, o liberalismo. Os liberalismos não têm nada a ver exclusivamente, como algumas pessoas imaginam, o sujeito é um liberal, o sujeito ele acredita apenas em liberdade econômica. Não. O liberal é um sujeito que acredita no outro, como um igual a ele. O liberalismo, numa obra do professor Norberto Bobbio, chamada Liberalismos, aqueles que tiverem interesse, é um livretinho muito pequeno. Talvez se impressionem aqueles aqui que se consideram de esquerda após ler o Norberto Bobbio, ou então ler a obra do professor Friedrich Hayek, no seu último capítulo, quando ele diz, a obra Fundamentos da Liberdade, em que ele afirma que eu jamais serei um conservador. Talvez percebam que o mundo não é dividido mais entre A e B.
como alguns querem nos fazer crer, e nos tornar intolerantes. É exatamente sobre esta construção da ideia de um liberalismo, de um novo espaço, da compreensão do outro, do fim do jugo, naquele momento, de uma fé estatal, que por sua vez cometeu uma série de arbítrios em nome da intolerância. E por sua vez, meu Papa, que essa instituição aqui abençoa, já pediu desculpas, inclusive, por todas as atrocidades que a Igreja fez ao longo da história. Este novo momento nos traz uma nova forma de pensar. Da mesma forma que os pensadores passam a discutir o liberalismo, alguém logo começa a pensar, de outro lado, de outra banda, o pensamento social, a pensar que talvez o liberalismo econômico, que essa é apenas uma faceta do liberalismo, de forma plena pudesse nos levar a uma nova espaço de dominação, onde o capital dominaria a todos nós. E sob esta lógica, nós tínhamos que pensar em uma forma de controle do capital. E é muito importante dizer que este autor talvez tenha acertado no diagnóstico. Todos os prognósticos foram absolutamente equivocados, insustentáveis, não tinham como pressuposto a democracia e, portanto, certamente hoje é um autor menor em qualquer país civilizado do planeta, salvo alguns que continuam insistindo na sua leitura cotidiana e imaginando que suas soluções possam trazer algo de positivo para um Estado democrático de direito. Se vivemos na Idade Média uma ideia de intolerância a partir da fé, a partir desse momento histórico, da construção do embate entre o pensamento social e o liberalismo, passamos a viver um novo espaço de intolerância que vivemos hoje. Um espaço de intolerância que não acreditamos mais no outro como um igual, e na capacidade deste de pensar de forma diversa, de aceitar que a tolerância também é imaginar que o outro não tem direito de errar na forma de pensar, mas tem direito de pensar de forma diversa. Ao longo do pensamento ocidental, a ideia de tolerância que foi sendo construída, primeiro, a igreja era intolerante. A primeira intolerância que surge foi a religiosa. Era intolerância não admitindo um pensamento diverso. A segunda forma foi uma forma de admitir que todos poderiam errar, então não precisávamos mais queimar ninguém na fogueira. A terceira hipótese foi imaginar que os outros também podem estar certos. E sobre este argumento, o constitucionalismo democrático nos traz uma afirmação muito dura. Sobre a pergunta de que devemos ou não tolerar os intolerantes. Esta é a pergunta-chave na democracia. Esta é a pergunta essencial que vivemos hoje. O professor Norberto Bobbio dá um exemplo muito interessante. Ele diz, se tivéssemos condenado à prisão perpétua a Adolf Hitler, quando tentou o golpe da cervejaria de Munique, não teria ocorrido a Segunda Guerra Mundial. Se tivéssemos proibido a Adolf Hitler de publicar seu livro Minha Luta, não teria ocorrido a Segunda Guerra Mundial. Não teria ocorrido a dominação nazista. Mas a pergunta fundamental vem antes dessa ainda. Quem escolhe quais são os discursos toleráveis? Em uma democracia não pode haver controle, senhores. Em uma democracia não existem discursos não toleráveis, e talvez lembre os senhores de um discurso mais simples. Há poucos dias me convidaram a participar de um debate, Glombe, em Brasília, que tratava especificamente sobre um tema relacionado à família e à tutela penal, que é o tema da pedofilia. Uma série de pensadores da psicologia tentam desconstruir o crime da pedofilia, dizendo que isso não pode ser uma atividade, que isso não pode ser considerado crime, isso é apenas uma doença. E como doença não é possível sancionar alguém que comete violência sexual contra uma criança. Tenho a dizer aos senhores que poucas vezes ouvi um discurso tão abominável em minha vida. Mas por entender que isto é abominável, mesmo entendendo isto, jamais poderei dizer que ele não tem direito de pensar assim. Pois ser tolerante não significa apatia. Tolerância significa enfrentamento. Enfrentamento de ideias, enfrentamento de argumentos jurídicos, que possam levar à construção de um ideal de bem comum de todos. A única hipótese aceita, talvez, de mínima intolerância, seria a deliberação estatal pelo parlamento legítimo e reconhecido, que levaria à vedação de uma determinada conduta. Fora esta hipótese, não pode
o chefe do Executivo editar um manual do politicamente correto. Lembro os senhores que quem inventou isso foi um sujeito chamado Marcuse, que, por sua vez, quando delibera sobre um discurso politicamente correto, tinha como pretensão a construção de um discurso homogêneo, de dominação, onde todos aqueles que pensassem de forma diversa deveriam ser execrados. Pois é, em nosso país quase conseguimos isso. Um partido que, por sua vez, pretendia exatamente esta construção, de um ideal, de uma fala monotônica. Por sua vez, que concordo com quase 100% dela, mas jamais aceitaria que aquela fosse a única forma de me manifestar. Porque eu posso até concordar, mas podem existir outras pessoas que não concordam. E este outro é o que talvez hoje tente se manifestar. Me recordo quando entrei na universidade, como professor, entrei no mestrado por caminhos difíceis. Durante um longo tempo, foi melhor eu esconder que talvez eu estava muito mais próximo aos liberais do que aos pensadores do pensamento social, porque certamente aqueles que pensavam como eu não eram aceitos na vida acadêmica e jamais chegariam ao pós-doutoramento. Por motivos evidentes, as linhas de pesquisa jamais se conectariam. Tem motivos lógicos e razoáveis acadêmicos para dizer isto. Vivemos um momento hoje, e aqui não estou pregando a favor de qualquer um, porque a intolerância está presente nos dois discursos presentes deste domingo. A saída está equivocada que nós tomamos no domingo. Eu não tenho dúvida em dizer isso, me perdoem, não é um discurso político, porque não faço aqui menção a favor de qualquer um dos dois, mas nos equivocamos talvez por um instituto que não nos permita ver a verdade, que se chamam pesquisas eleitorais. E sobre este espaço de intolerância foi o que o Congresso Nacional, em 2017, aprovou a reforma trabalhista. Não houve discurso. Nosso caro presidente Glombe, estávamos no Conselho Federal, o nosso parecer, lembra-se, Glombe, o ponto principal era que seja sobrestada a deliberação sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não pode ser aprovada a toque de caixa com tantas transformações relevantes. Esse binômio de liberais radicais com um pensamento social radical, onde não há mais comunicação e não há mais diálogo entre as ideias, levou à aprovação de uma reforma que era para ter 3 ou 4, meia dúzia de artigos, para uma reforma reestruturante, efetivamente, da justiça do trabalho no Brasil. Esta ideia, e é exatamente o que nós vimos expresso neste domingo, é o que foi expresso lá em 2017. É realmente essa incompreensão mais do outro, porque eu parei aqui no liberalismo, mas, por certo, o conceito de liberdade não se constrói a partir da ideia do liberalismo e do pensamento social. Um Nobel de Economia chamado Amartya Sen traz a ideia e a tese central de sua obra afirmando que livre é aquele sujeito que tem condição de agente, que é senhor da sua própria existência, com garantia de direitos de participação política, transparência, segurança protetora, oportunidades sociais e facilidades econômicas. Esses são os 5 eixos que ele determina. Logicamente, não podemos imaginar algo assim sem uma estrutura de relações de trabalho e emprego com uma tutela adequada. Confesso aos senhores que entendo que o sujeito de tutela nas relações de trabalho e emprego, presidente Glombe, se relaciona especificamente não ao trabalhador, não ao empregador, mas às relações de trabalho e emprego, com tutelas ao trabalhador e ao empregador. Não é possível o desequilíbrio dessa estrutura, porque o que nos interessa, de alguma forma, é a manutenção do sistema. Salvo se você não acredita no sistema, vamos promover a ruptura, a revolução não democrática e vamos construir qualquer outra coisa que exista que não seja esse modelo de exploração da mão de obra que nós entendemos hoje. Agora, óbvio, quando eu entendo na tutela do sistema, eu preciso de uma legislação trabalhista que proteja o trabalhador. E sobre essa perspectiva, quando nós olhamos para a reforma trabalhista, logo vem alguém afirmar, houve um retrocesso social. E é sobre esse tema que eu inicio o último tópico da minha fala, para que possamos encaminhar aos debates. Quando nós falamos de proibição de retrocesso social, eu queria agora tentar metodologicamente falar um pouco sobre teoria constitucional. O que significa isto? O professor Zé Afonso tem uma frase maravilhosa. Eu o conheço há mais de 20 anos e tenho o prazer de conviver com ele em várias oportunidades, inclusive no Conselho Federal da OAB, por várias gestões, fizemos parte juntos da Comissão de Estudos Constitucionais, desde 2007.
E ele tem uma frase sepulcral, que ele disse, inclusive, quanto à reforma trabalhista, ele diz assim: nem tudo que você não gosta é inconstitucional. É muito duro isto, né? Você ouvir isso do professor Zé Afonso. E aí vamos lá, então, para possamos entender o que significa a tutela da proibição de retrocesso. Primeiro, nós temos que entender quais são os direitos fundamentais tutelados como cláusulas pétreas e o que são cláusulas pétreas. Primeiro, quais são os direitos fundamentais tutelados? São lá os do catálogo. Quais são os do catálogo que nós, constitucionalistas, tratamos? O do 5º até o 17º. Aquilo é o catálogo de direitos fundamentais. Todos são tutelados como cláusulas pétreas, inclusive todo o tema que trabalha sobre os direitos sociais. Para além do catálogo, outros comandos constitucionais que se constituem garantias do indivíduo face ao Estado, ou à coletividade, ou a outros indivíduos, dispersos no próprio texto constitucional, também serão reconhecidos como direitos fundamentais. E, para além disso, o próprio texto da Constituição afirma no seu artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos e garantias fundamentais expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime de princípios ou pelos tratados internacionais adotados pelo Brasil. Muito bem. Isso significa dizer que existe uma cláusula de abertura dos direitos fundamentais, que significa dizer que os direitos fundamentais não estão só no texto da Constituição, estão para além do texto da Constituição. Em matéria trabalhista, isso é evidente. Por quê? O comando que garante o direito está no texto constitucional, mas o conteúdo desse direito que está lá no texto constitucional vem regulamentado por norma infraconstitucional. A pergunta que nós temos que fazer é: este conteúdo do direito fundamental, previsto no texto constitucional, regulamentado pela norma infraconstitucional, também é tutelado como cláusula pétrea? Em qual extensão? E a pergunta aqui é, a segunda pergunta é, se tutelado como cláusula pétrea, quais são as hipóteses? O que significa uma cláusula pétrea? A Constituição diz, é vedada a deliberação de emenda tendente a abolir. Ela não diz, é vedada a deliberação de emenda tendente a modificar. A alteração na norma infraconstitucional foi tendente a abolir alguns direitos? Quando sim, me parece que estaria evidente a inconstitucionalidade. Quando não, não me parece que a inconstitucionalidade estaria presente. No tema da reforma trabalhista no Conselho Federal, nós elencamos lá aproximadamente 32 dispositivos da norma da reforma trabalhista que eram inconstitucionais. Uma série deles relacionados à afronta direta ao texto constitucional, e, em especial, quanto à representação dos sindicatos. Fazendo uma análise rápida aqui das medidas todas propostas na reforma trabalhista, eu quero lembrar aos senhores, todas as ADIs propostas, mais de 20 ADIs propostas, elas discutem basicamente 4 temas, exclusivamente 4 temas, presidente Glombe. Quais são esses 4 temas? O primeiro tema, contribuição sindical, quase todos só discutem isso. Mais de 15 só discutem isso. Só contribuição sindical. O que talvez me coloca um pouco, no começo me colocou em dúvida sobre as pretensões desses que só queriam discutir isto, sendo que nós já tínhamos identificados muitos outros dispositivos. O PGR discute os honorários advocatícios. Um primeiro argumento, eu poderia dizer talvez que o faz com uma forma de tentar, eu como advogado e conselheiro federal, poderia dizer que isso é para atentar contra a advocacia e os honorários. Depois, lendo a peça, eu quero lhes dizer que o objetivo dele é imaginar que os honorários advocatícios impedem o acesso à justiça e, portanto, aí havia uma proibição de retrocesso social, não pode ter honorários. Eu tenho dúvidas quanto a esse tema, porque o acesso à justiça não é impedido em razão da existência de honorários advocatícios. Alguém pode trazer outro elemento, como discuti lá com o desembargador Cássio Colombo na sexta-feira. Ele diz assim, não, mas quando nós falamos na gratuidade da justiça, está também não pagamento de honorários advocatícios. Me perdoem, eu não entendo dessa forma. Porque o conteúdo da gratuidade da justiça está aí eu não pagar custas e talvez o Estado me assistir para que eu acesse a justiça. Agora, deduzindo eu pretensão inadequada em juízo, poderei eu ser condenado em honorários advocatícios. Discutimos muito isso no Conselho Federal, não entendemos que há inconstitucionalidade pelo Conselho Federal da Ordem, mas há pouco tempo atrás propusemos uma ADI que tenta corrigir essa temática
através de sugestão do presidente Glombe e de outros conselheiros, que foi a última ADI proposta no Supremo Tribunal Federal contra a reforma trabalhista, que discute o momento da liquidação da reclamatória trabalhista. Discutimos aqui antes, eu vi outros professores falando sobre ações para exibição de documentos. A pergunta é, quanto tempo vai demorar a ação de exibição de documentos? E a prescrição? Não tem regra dizendo que está interrompida. Ah, mas vamos entender que ela compõe a própria reclamatória. Será? Talvez nessa composição do TST vamos entender assim. Não se esqueça que pode vir uma outra a partir do dia 28 agora, e que, se levar à lógica, vai alterar nos próximos 8 anos, substancialmente, quase todos os ministros do TST, ou grande parte dos ministros do TST, e, quiçá, a interpretação não será essa. Então, nós vamos imaginar que eu proponho uma medida anterior, que, por sua vez, não interrompe o prazo prescricional, ao invés de eu propor a reclamatória trabalhista e discutir outro momento da liquidação. O objetivo da ADI, do Conselho Federal, a única que o Conselho Federal propôs, e por que isto? Depois fui conversar com alguns representantes de entidades sindicais e me disseram que a ideia do Conselho Federal, dessas entidades, é não propor reclamatórias trabalhistas contra todos os temas, porque, tenho a dizer aos senhores, a minha percepção, eu tenho, em razão da Academia Brasil Constitucional, uma proximidade muito grande com os ministros, a gente sempre está participando de eventos em conjunto, e há um sentimento constitucional pela reforma trabalhista com todos os ministros do Supremo, com exceção da ministra Rosa Weber. O ministro Fachin, em alguns temas, ele entende que é inconstitucional também, e os demais, todos entendendo a constitucionalidade da reforma trabalhista. Então, as entidades sindicais, alguns advogados me disseram, que a estratégia é não levar ao Supremo via ADI, para não sepultar a temática agora, sobre a expectativa de, a médio prazo, a composição se altera. Em 3, 4 anos vamos ter aí 4 novos ministros do Supremo, quiçá esses com uma visão de tutela do trabalhador possam dar outra interpretação à reforma. É uma estratégia. Tenho a dizer aos senhores que não dará tempo. Por quê? Da mesma forma, do outro lado, as grandes entidades, FEBRABAN, as entidades todas, estão só esperando os dissídios jurisprudenciais entre os TRTs para propor as ações declaratórias de constitucionalidade. O que nós precisamos agora tentar enfrentar, e eu acho que o papel da Justiça do Trabalho e nós, advogados, é tentarmos encontrar aqueles denominadores que são essenciais para a construção e para a manutenção das relações de trabalho e emprego com uma certa dignidade. Há uma série de afrontas, e ainda dentro da ideia de proibição de retrocesso, me parece, é evidente. Quando eu determino que a gestante ou lactante possa trabalhar em atividade insalubre, não há dúvida que isto é um retrocesso, estampado na lei. Agora, grande parte da reforma, me parece, que teremos dificuldade em trabalhar sobre a ideia de proibição de retrocesso, porque, de alguma forma, a proibição de retrocesso é um argumento retórico, e esse argumento retórico deve ter o seu intérprete convencido da temática, e, infelizmente, tenho lhe dizer que o Supremo Tribunal Federal não está convencido deste tema. Não vim aqui ser um porta-voz do caos, mas sim talvez trazer algumas reflexões a partir dos meus estudos sobre liberdade, sobre teoria constitucional e como isso será enfrentado no Supremo Tribunal Federal. Termino a minha fala agradecendo os representantes e dizendo que, como Amartya Sen afirmava, não há liberdade sem igualdade de oportunidades e sem tutela de todos. E por esse sistema, sistema mais ético, mais adequado ao trabalho, ao emprego e ao empreendedorismo, quiçá precisamos deixarmos de ser intolerantes e conversarmos mais sobre o sentido de tutela do texto constitucional nas relações de trabalho. Hoje vivemos um sentido e um espaço de intolerância. Quiçá, a partir do dia 28, esteja resolvida a intolerância. E aqui não estou pregando a vitória de qualquer um, porque a intolerância, infelizmente, está dos dois lados. Espero, efetivamente, que possamos construir entre os advogados, dos empregadores e dos empregados, um novo debate, porque o que está em jogo, como diria Galeano, passamos tantos anos discutindo entre a liberdade e a igualdade, que corremos o risco, em breve, em razão da intolerância, de perdermos os dois. Muito obrigado.
Obrigado.